Olá! Revoltas da natureza, danos mecânicos ou erro humano. Os acidentes no mar podem ter muitas causas, mas acabam acontecendo regularmente. Hoje mostraremos para você os acidentes de navio mais épicos. Vamos lá! We got 20 foot, 10 foot. Oh! Oh! Kissing it, kissing it. Oh! Connection, baby. Holy moly. It damn sure did, son. It? Parece que nada de terrível acontecerá nessas imagens, mas isso é apenas a primeira vista. Oh my goodness. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh. No way. Seu choque é compreensível, é claro. É assustador imaginar o que sentiram as pessoas desavisadas dentro do edifício. I hope nobody was in there. Wow. Oh my gosh. Não sabemos o que motivou o capitão desse navio quando ele decidiu empurrar a embarcação à sua frente até uma rua da cidade, mas eu gostaria de mandá-lo procurar um adversário do seu tamanho. Temos aqui umas imagens que mais parecem uma cena de Piratas do Caribe do que um acontecimento da vida real. Um grupo de turistas estava desfrutando de um passeio de barco na Holanda e quando chegaram ao porto, depararam-se com a seguinte imagem. O capitão não reduziu a velocidade a tempo e o veleiro acabou batendo em um navio atracado. É como uma batalha naval da vida real. Não é incomum que caminhões fiquem presos em viadutos, mas e se uma situação semelhante acontecer com um navio de 113 metros de comprimento? Foi exatamente isso que aconteceu com o navio de carga Sea Grande na Coreia do Sul. As imagens mostram o navio indo em direção a uma ponte e ficando preso entre os postes. Agora imagine por um segundo como se sentiram os motoristas que naquele momento estavam simplesmente dirigindo pela ponte e cuidando da sua vida. Atracar nesse porto italiano para esperar uma tempestade passar foi uma boa e uma má ideia. A queda de um raio causou um incêndio imediato, mas o fogo foi controlado a tempo. O cruzeiro, por outro lado, ficou irremediavelmente arruinado.
No entanto, observar de fora enquanto um navio de cruzeiro queima junto com seu sonho de fazer uma viagem marítima é provavelmente melhor do que estar dentro da embarcação enquanto ela se choca com outro navio. Ups, o capitão queria dar meia volta, mas errou o cálculo em alguns metros e acabou abrindo um buraco terrível na parte de trás de outro navio. Tenho certeza de que os passageiros ficaram no mínimo surpresos, mas pelo menos todos saíram ilesos. O mais impressionante é a indiferença dessas moças. É como se elas vissem um super iate de 86 metros demolir algo no cais todos os dias. Ou será que é só o vinho fazendo efeito? Os autores dessas imagens foram até o convés superior do navio durante um cruzeiro para ter uma visão geral desse pier na Jamaica. Mas o timoneiro decidiu que simplesmente navegar por perto não era suficiente e que era necessário um contato mais próximo. Quem realmente sentiu o poder do oceano foi a tripulação do navio espanhol Luno, na costa da França. O navio se viu no mar durante uma forte tempestade, durante a qual a velocidade do vento chegou a 100 km por hora. O vídeo mostra o navio indefeso batendo nas rochas e, no momento seguinte, partindo-se em dois como se fosse um galho. Surpreendentemente, não houve vítimas. A tripulação de 11 membros foi evacuada com sucesso, mas eles com certeza se lembrarão dessa viagem ao mar pelo resto de suas vidas. Seus olhos não estão enganando você. Essa coisa enorme é um buraco. Enquanto navegava por um rio na Argentina, o capitão de um navio de carga de 230 metros perdeu o controle devido a uma falha no leme e bateu em uma ponte. 2 rebocadores foram imediatamente chamados ao local. O mais surpreendente é que, apesar de seu tamanho, a abertura foi superficial e não havia riscos do navio afundar. Essa foi uma manhã incomum para os moradores dessa cidadezinha na Holanda. Afinal, com que frequência você vê um navio tão grande passando pela sua janela? Até onde se sabe, o timoneiro passou mal naquele momento e perdeu o controle da embarcação. O resultado foi que todos os transportes aquáticos atracados ali foram danificados, mas o capitão recebeu a assistência necessária a tempo. O comandante dessa embarcação cometeu um pequeno erro de cálculo e colidiu com um porto marítimo na Indonésia. A ponte de pedestres entre a cidade portuária de Guayaquil, no sudoeste do Equador, e a ilha Santai é uma estrutura levadiça que se abre justamente para permitir a passagem de barcos. Mas naquele dia, a correnteza estava tão forte que foi impossível controlar o movimento da embarcação a tempo. E
E apesar de parecer assustador, ninguém se machucou, exceto a estrutura de quase 16 milhões de dólares. É claro que os cinegrafistas são indestrutíveis, mas mesmo assim, se eu fosse ele, não ficaria tão perto de onde cabos tão tensos estão estourando. Essas imagens da ilha de Elba, na Itália, mostram o que acontece quando uma tripulação não consegue lançar a âncora a tempo. Enquanto esse navio de contêineres japonês estava no porto da cidade sul-coreana de Busan, algo deu errado. As imagens mostram o navio virando para a esquerda e derrubando um enorme guindaste. 아니요, 이제 저장 캡처하고 있어요, 그것도. 와, 젓가락. Surpreendentemente, ninguém ficou ferido no incidente. Já o navio e o guindaste foram seriamente danificados. 아니, 지금 녹화하고 있습니다. Oh, die Kronenvolt! Die Kronenvolt! Wow, Arab Hashem! Aqui está a prova de que os acidentes marítimos não são culpa apenas dos capitães ou engenheiros. Esse navio de contêineres de 300 metros estava atracado em uma doca na cidade de Antuérpia, na Bélgica, mas ventos de mais de 80 km por hora colocaram o navio em movimento e ele acabou colidindo com um guindaste do porto, que desabou bem em cima do navio. Por causa de ventos fortes, a equipe desse porto nem precisou se dar ao trabalho de descarregar. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Imagine que você está esperando tranquilamente no cais para partir e de repente houve um estrondo terrível e então acontece isso. Essa foi a experiência nada invejável de todos que estavam no porto da cidade turca de Balıkesir nesse dia. A balsa colidiu com o cais em alta velocidade, forçando todos os presentes a se dispersarem em pânico. Havia 80 passageiros a bordo naquele momento e, vendo as consequências, é um milagre que ninguém tenha se ferido. O descarregamento do navio de contêineres egípcio Sea Eagle deveria ser só um dos muitos que ocorrem regularmente no porto turco de Iskenderun. Mas não foi o que aconteceu. Enquanto a empilhadeira do porto estava removendo um dos contêineres, o navio de carga começou a virar. Olha só isso. Felizmente foi possível evacuar a tripulação, porém o incidente resultou na perda de 24 contêineres e em um derramamento de óleo. Posteriormente descobriram que o navio tinha problemas de estabilidade e por isso foi impossível voltar a equilibrá-lo. Manobrar embarcações perto dos portos é uma das tarefas principais dos rebocadores. Qualquer erro que eles cometam pode levar a consequências extremamente desagradáveis. Meu Deus! Como você deve ter notado, esse rebocador não estava só navegando em alta velocidade. Durante uma curva, seu cabo se rompeu e o navio acabou batendo em um edifício que felizmente estava vazio. Oh my God, it's going. Look it, it's going under. Stop. Is it really gonna fit? It's definitely gonna fit. Stop.
not gonna fit. That is mad tight. They're like, is that gonna fit? No way. That, I can't even believe that. Oh. Is the highest point. Look at that move. Does not look like plenty of room. That looks like Titanic 2023 going down in Staten Island. Shit on top of it. There's so much room. Whatever. That's a mansplain right there. Look at that. I can't believe that made that. I thought we were gonna be taping the Titanic, Riley. Pelo visto, esse cara achou que estava em algum tipo de missão em um jogo de computador. Só que ele terá que responder por isso de acordo com leis muito reais. O motivo pelo qual manter a distância na água é tão importante quanto na estrada. Oh, la madre. Depois que um graneleiro turco colidiu com um navio de carga vietnamita no Estreito de Singapura, esse segundo ficou com um buraco e começou a afundar. Mas graças ao serviço eficiente das equipes de resgate, a tripulação foi salva. Oh, su madre. Ambos capitães aguardaram a ação um do outro e, no final, nenhum deles fez nada para evitar uma colisão. Às vezes, acidentes na água resultam não só em perdas multimilionárias para as empresas de navegação, mas também em danos gigantescos ao meio ambiente. E esse caso no mar Mediterrâneo é um excelente exemplo. Em 2018, uma colisão entre um navio tunisiano e outro cipriota fez com que o combustível do motor de um deles vazasse, criando um rastro de poluição de 4 quilômetros de comprimento e várias centenas de metros de largura. Além disso, foram necessários 5 dias para separar os navios. O capitão estava confiante demais e achou que poderia passar seu mega iate por baixo dessa ponte e acabou pagando caro por isso. Ha toccato. Stonk si sta incagliando. Slowly, certo. Opla. E ora sta fermo lì. A julgar pela gritaria, o cinegrafista está bastante nervoso e não é de se admirar, né? Por acaso é fácil manter a calma quando o enorme navio-tanque está vindo em direção à sua embarcação? Este navio decidiu demonstrar suas habilidades de drift na água em um momento muito ruim. Mas os botes salva-vidas acabaram cumprindo sua principal missão e salvaram o navio de uma perfuração. Talvez ele esteja gritando assim porque quer avisar o capitão, mas já é tarde demais.
Não é raro que acidentes na água ocorram por causa da negligência de alguém, mas mesmo que todas as precauções necessárias sejam tomadas, não há como evitar incidentes desagradáveis. Por exemplo, esta plataforma autoelevável afundou em apenas alguns minutos porque o fundo do mar debaixo dela simplesmente desmoronou. Dê uma olhada na rapidez com que as águas escuras engoliram esse gigante. Há várias maneiras de colocar uma embarcação na água e nem sempre o processo ocorre sem problemas. Aqui, por exemplo, uma multidão se reuniu para assistir um navio sendo colocado na água, mas quase viram o navio virar completamente. O equilíbrio foi encontrado, o navio está bem, a multidão teve seu espetáculo e isso é o que importa.